Alexandre Silvestre, mas tem novidade sobre essa situação. Então, eu chamo aqui Alexandre Silvestre, direto da nossa redação de esportes, para falar. Silver, me responda, pingou ou não na conta dos jogadores? Pingou, Marina, pingou sim, não só na conta dos jogadores, como na conta dos funcionários mais humildes, a tia do café, da cozinha, o segurança. Um amigo meu que trabalha lá disse por volta das 18h05, pingou, Silvestre. Por isso que eu dei a informação, confirmando também com ele e com outras fontes, né? Só que não deu tempo de falar no Gazeta Esportiva, que termina costumeiramente às 7 da noite, para falar que os jogadores também receberam. Por volta das 7h10, minha fonte confirmou, a galera do futebol também recebeu. A parte dos jogadores de futebol relativa à carteira assinada, a CLT, foi paga. A maior parte do salário de jogador de futebol vem do direito de imagem, da bonificação, mas tem lá um pedaço considerável. Então, tudo certo. Para esse mês está tudo certo com os funcionários mais humildes e também com os jogadores. Em relação a salário, carteira assinada, CLT. Veremos o que vai acontecer no mês que vem. Aqui a programação. Quem recebe lá no Corinthians como PJ, pessoa jurídica, ou seja, colaborador terceirizado, deve receber amanhã. A imagem dos atletas, o combinado é que seja paga no dia 20. E tem coisa atrasada, premiação tanto para o futebol masculino quanto para o feminino. O Corinthians ganhou o Paulistão, do Palmeiras. Jogadores ainda não receberam, então essa premiação do masculino em relação ao Campeonato Paulista está atrasada. E as meninas do futebol feminino, que ganharam quase tudo em 2024, Campeonato Brasileiro, se não me engano, Copa do Brasil, até Libertadores feminina, também não receberam ainda. E já estamos em 2025, mas de acordo com a minha fonte, isso aí já está tudo combinado lá dentro, elas também irão receber, além de pendências relativas ainda a Memphis Depay, que estão sendo quitadas paulatinamente. Entra um dinheiro aqui, paga um pouquinho pro Memphis. Entra outro... Então o Corinthians está vivendo assim, gente. Essa que é a real, no popular. Vende o almoço para comprar a janta. Eu volto já já com mais Timão aí para falar de dentro de campo, 4 linhas, a volta do Campeonato Brasileiro. Até já. Tá bom então, Silver. Obrigada aí pelas primeiras informações. Vocês já vão comentar, tá? Calma, Paulinho. Agora é sua vez de ficar nervoso, né? Mas calma um pouquinho, tá? Calma, porque dá uma respiradinha aí, que agora meu recado é para tempo. Sabe o que me perguntaram esses dias? Por que no Corinthians esse tipo de assunto ganha peso? Ganha peso. Quero que você me dê essa resposta. Então, é porque o Corinthians vende. Qualquer notícia hoje no Corinthians vende muito fácil. Agora, sabe o que mais me incomoda, Alex, Mário, você de casa? O que mais me incomoda é como nos últimos dias as coisas vazam tão fácil no Corinthians. São situações que não precisava todo mundo saber, a imprensa. De vez em quando o presidente sai, não, tá faltando dinheiro, não conseguimos pagar. Eu acho que melhor ficar um pouquinho mais calado. Faz as coisas acontecerem, dá tempo ao tempo. Sabe que a mídia vai pegar pesado, então dá uma segurada. Então isso me incomoda muito, porque quando você faz uma gestão, a gestão muitas vezes você tem que ficar quieto. Ir lá fazer o trampo, fazer tudo quietinho e trazer os resultados. E isso eu não estou vendo no Corinthians. É difícil mesmo, né? E acho que também tem que falar que isso chama a atenção no noticiário do Corinthians, porque é onde talvez mais aconteça esse tipo de situação. Você não vê notícia de atraso de salário no Palmeiras. No São Paulo, de vez em quando, você vê. Agora, no Corinthians, você vê mais. E esse tipo de informação... Não, mesmo que tenha, Alex, muitas vezes nem aparece. É que esse tipo de informação, para os jogadores e funcionários, é interessante para eles que vaze, porque aí pressiona a diretoria a resolver o problema. Então, quem tem algum tudo bem, contato... Um dia não é para estar vazando.
Mas no Corinthians vaza. É que quando falta salário de funcionário, os mais humildes, Não, aí é mais bem, difícil, eu entendo, Um dia para mim é um ano. Eu entendo, mas aí é a coisa do presidente chegar com os funcionários, chegar com os atletas. Tem que avisar antes, ó, amanhã não vai cair. Amanhã vai cair, já tá tudo certo, sabe? Não, a coisa toma uma proporção que é incrível, e sai na mídia e sai como foguete. Mas isso que você está falando é o mínimo de um bom tratamento para os seus funcionários, para os seus jogadores, e organização, um mínimo planejamento. E a gente sabe que no Corinthians é uma bagunça institucional. Há muito tempo, é um negócio que tá todo mundo lá meio que perdido. Mas perdido mesmo, porque o pessoal chega pro Silvestre e fala: Silvestre, não caiu, não pingou aqui, ninguém falou nada, não estamos sabendo de nada. Aí depois ele, Silvestre, já caiu já. Então há uma preocupação com a gestão. Hoje É um negócio amador, né, cara? O Corinthians, o tamanho do Corinthians não combinaria com esse tipo de coisa que é comum, que é constante. Não pode acontecer, e acontece. Mas uma coisa que o Silvestre falou ali no final da entrada dele é, que o Corinthians está nessa situação, de fato, há algum tempo já, de recebeu, peguei isso não vai dar para pagar agora, vou atrasar um pouco aqui. Mano? Nós estávamos conversando desde o início aqui, o ano passado não tinha dinheiro. Foi lá, buscou empresários para poderem pagar ali, ajeitar a situação, e aí essas conversas não saíam. Né? Então hoje já está muito. O Corinthians chegou a um ponto que, nem bem começou. Retomou o Campeonato Brasileiro, já está uma polêmica no Corinthians, extra-campo. E outra, daqui a pouco chega agosto, vai de novo a polêmica voltar, porque vai ter a eleição dos sócios. Por que não fizeram? Não muda a data, faz algum esquema lá para mudar a data, antecipar, resolver. Eu vou esperar voltar o campeonato para voltar o tumulto de novo. É porque o povo quer aparecer. Quer aparecer. Vocês estavam falando? Pois é, né, gente? O Brasileirão ainda nem voltou da pausa, além de estar rolando isso aqui, né? Nem voltou da Copa do Mundo de Clubes ainda, e já tem treinador demitido, tá? Sim. Superintendente, né, do departamento jurídico do Corinthians, o nosso querido Leonardo Pantaleão, ele estava já se reunindo, né, com a Federação Paulista, com o Mauro Silva, tentando lutar, né, pela torcida corintiana, principalmente pelos torcedores organizados que receberam, né, aquela punição devido a tudo que aconteceu na final do Campeonato Paulista, né, os sinalizadores, enfim. O Pantaleão está avançando a cada dia. Eu já havia informado vocês também com exclusividade que nas viagens do Corinthians, nas caravanas dos torcedores, ele ia tentar ajudar para que o torcedor não passasse mais os perrengues de sempre, né, serem maltratados pela polícia, não chegarem no jogo somente no segundo tempo. E ele já entrou em contato com o Ministério Público do Ceará, tá? Foi convidado para participar de uma reunião, né, que é uma reunião para fazer uma análise de risco do jogo, Ceará e Corinthians, né, que ocorre na próxima quarta-feira, 19h30, né, no dia 16. A reunião vai ser no Castelão, tá? Ele já vai no domingo, participa da reunião com um batalhão, né, ali da Polícia Militar, com o Ministério Público, e vai também trocando figurinhas com a torcida, né, com aqueles que vão, né, para o Ceará, né, principalmente os torcedores organizados, né, e com base que eles forem falando, vai passando tudo para a torcida, tá? Segunda, ele vai estar lá, né, com o Ministério Público, tá? Também para fazer, né, também para estar já adiantando alguma coisa, tá bom? Se der algum problema, ele vai passando e vai adiantando, tá? Então, a gente sabe que é uma luta aí, né, para ajudar o torcedor corintiano, tá? Ajudar o torcedor corintiano nessa luta, né, meu amigo? Nessa luta aí, né, contra esse maltrato que o torcedor recebe, aquele que, né, principalmente aquele que viaja, tá certo? Não esquece, deixa o like e vamos continuar falando do Corinthians. Falando agora de Vitinho. Ontem eu trouxe para vocês que o Vitinho foi oferecido ao Corinthians e é um jogador bem avaliado, atacante, 31 anos, né? Já tem muita experiência aí no futebol, inclusive brasileiro, revelado pelo Botafogo, passou pelo Inter, também pelo Flamengo. O Vitinho foi oferecido ao Corinthians, que eu trouxe ontem essa informação para vocês. Muita gente acabou repercutindo, também trazendo, né, a mesma informação. Hoje eu quero trazer o outro lado.
conversando com pessoas ligadas ao Vitinho, aliás, fui muito bem atendido por eles, e quero passar ao lado deles. Eles me falaram o seguinte: Samir, a gente não precisou fazer esse movimento de oferecer, tá? Na verdade, nós temos consultas, sondagens e propostas. O Corinthians está, né, entre essas questões, né, que foram apresentadas pelo staff. O Corinthians, na visão do staff, o Corinthians procurou, né, o Vitinho, e houve uma alegria imensa, claro, né, da parte do staff, né, do Vitinho, em relação ao Corinthians, porque tudo que vem do Corinthians, palavras deles, tá? Tudo que vem do Corinthians é recebido com grande alegria, com imensa alegria e comemoração, enfim, o Corinthians, claro, né, interessa, mas eles estão avaliando todas as propostas que o Vitinho tem, e inclusive do futebol árabe, também várias do futebol brasileiro. A gente tem que entender que o jogador de beirada é uma carência, né? Às vezes tem torcedor que reclama, Vitinho não, mas é uma carência no mercado hoje, um jogador de beirada, de quebra-linhas, de velocidade que finaliza, e o staff está analisando todas as propostas que tem, tá? Na visão do staff que eles me passaram, o Corinthians, né, que procurou, assim como outros clubes, e agora eles estão avaliando a melhor proposta. E eu apurei dentro do Corinthians alegam que ele foi oferecido e é bem avaliado. Eu senti que no Corinthians eles gostaram muito, tá? Então dá pra gente, né, muito seguir essa linha, que realmente o Corinthians procurou o Vitinho, e agora depende da melhor proposta, né, de quem, né, qual proposta, né, qual caminho o Vitinho vai seguir. Mas, enfim, é uma opção que segue no Corinthians e depende muito, claro, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito do mercado da bola do Coringão. Carlos Vinícius pode começar a avançar a partir do dia 10, que significa esta quinta-feira, né? O jogador vem ao Brasil na próxima segunda-feira, tá? Existe aí já uma data meio que agendada para uma conversa, não é pessoal, né? Não vai ser uma conversa ali pessoalmente entre a cúpula, né, do Corinthians com o staff do Carlos Vinícius, mas tem algo que já é esperado para o dia 10, né, nesta quinta-feira, para ocorrer uma conversa para ver se as tratativas avançam ou não. É bom a gente deixar bem claro, depois que surgiu a informação que ele vem ao Brasil na segunda-feira, muita gente está achando que o negócio está encaminhado. Pelo menos até hoje não está encaminhado. Eu estou trazendo uma informação nova para vocês. Dia 10 deve rolar, tá? Se não desmarcarem, se tudo atender às expectativas, dia 10, nesta quinta-feira, deve rolar uma conversa. Se avançar, aí é capaz do Carlos Vinícius até desembarcar em São Paulo na segunda-feira. Se isso não ocorrer, se não avançar depois dessa conversa do dia 10, ele vai desembarcar até em outra cidade, né? Prefiro não falar, até para não gerar expectativa no torcedor corintiano, porque ele vem, na verdade, para ficar com a família até acertar o seu futuro. Ele já está há muito tempo, né, fora aí do Brasil, do futebol brasileiro. Então a questão envolvendo o Carlos Vinícius é essa, e a novidade desse blend é essa. Uma reunião, uma conversa aí, né, nesse dia 10, nessa quinta-feira, para ver se avança. Os números estão colocados pelo staff do jogador, tá? Pode acertar em R$900 mil por mês, mais gatilhos, tá certo? Agora basta o Fabinho Soldado, a diretoria do Corinthians, aceitar, tá? Aceitar ou não essa proposta aí do Carlos Vinícius, do staff dele. Se aceitaria 900 mil por mês com gatilhos, se jogar, fazer gol, dar assistência, enfim, sobe para 1.200.000, mas inicialmente R$900 mil, sem luvas e 2 anos de contrato, entre 1 e 2 anos, acho que aceita até 1 ano, viu? Basta a conversa aí por tudo que eu ouvi dos dois lados, tá bom? Deixa o like, vamos encerrar com a informação exclusiva do lateral, né, que pode, enfim, vestir a camisa do Corinthians ou não, né? Mais um oferecido. Vamos falar sobre isso. Lembra do Joaquim Garcia, jogador de 23 anos, jogador do Vélez, que foi oferecido ao Corinthians? Não faz nem muito tempo, eu trouxe essa informação para vocês. Enfim, o jogador voltou à tona, né? Voltou à pauta, por quê? Agora ele está sendo oferecido ao Corinthians, né, por um grupo de investidores que estará ajudando no negócio, né? Basta, claro, né, o Corinthians querer a contratação por empréstimo junto ao Vélez,
com uma opção de compra por 1 ano, tá? Caso o Corinthians não queira exercer a opção de compra por 1 ano, outro clube pode contratar, mas seria inicialmente por empréstimo, tá? Com um grupo de investidores ajudando. Agora, vai depender do Corinthians, né? A vontade, né, na verdade, nem partiu do Corinthians, parte do staff, né, do jogador, de intermediários, representantes do Joaquim Garcia aqui no Brasil, que estão oferecendo ele, o Corinthians estão insistindo, né, com o Corinthians. Caso o Corinthians não queira, vão oferecer para outro clube do futebol brasileiro. A gente tem contato aí com, né, principalmente a gente tem muito contato com representantes de clubes sul-americanos, por isso que a gente acaba, né, descobrindo a informação e muitas vezes em primeira mão, né, principalmente nesses casos. Joaquim Garcia oferecido, um jogador, cara, eu vi uma matéria, faço questão, né, de dar o crédito, tá? É um site chamado The Sports News. Cara, os caras fizeram uma matéria do Joaquim Garcia que explica tudo. 23 anos, me deram o crédito lá, né? Quando eu escrevi no UOL a matéria, tá? Tem contrato com o Vélez até o fim de 2026. Jogador destro, de 1,82 m, 73 quilos, tá tudo na matéria, que legal. Grande promessa do futebol argentino, porém sofreu uma grave lesão no tornozelo direito em janeiro, no primeiro jogo dessa temporada, tá? Mas já está recuperado. O Joaquim Garcia, tá? Nasceu em 20 de agosto de 2001, na Argentina, revelado pelo Vélez, defende desde das categorias de base, se destacou como uma das principais promessas na lateral direita no futebol argentino nos últimos anos. Ele subiu ao elenco profissional em 2021, fazendo sua estreia, né, pela Copa Liga Argentina contra o Defensa e Justiça. Olha que matéria bacana. Com estilo de jogo seguro, boa leitura defensiva e capacidade para apoiar no ataque. Garcia rapidamente chamou a atenção não apenas no futebol local, mas também de observadores internacionais. Em 2024, olha só, foi convocado para a seleção argentina sub-23 e disputou o torneio pré-olímpico, ajudando a garantir a classificação do país para os Jogos Olímpicos de Paris. No torneio olímpico, atuou como titular em 3 partidas, né, consolidando seu nome como uma das apostas aí na nova geração. Jogador de seleção argentina sub-23, né, como diz aqui a matéria, tá? No Vélez participou das campanhas importantes, incluindo a conquista do Campeonato Argentino em 2024. Ao longo das temporadas entre 21 e 24, somou mais de 50 partidas pela equipe principal, tá certo? Aí o jogador, né, o nosso querido Joaquim, tá? Mas sofreu uma fratura, né, no tornozelo direito, passou por uma cirurgia, né, no jogo contra o Tigres, né? Enfim, foi o lado ruim aí, né? Triste aí da carreira. O jogador, como eu já havia dito para vocês, ganha cerca aí de 70 mil reais por mês lá, viria para o Corinthians aí, talvez com salário de uns 250 mil, vai saber, enfim. A gente não dá para falar muito em relação a salário, tá? Mas informação em que ele está sendo oferecido novamente, agora basta o Corinthians. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, Deus abençoe cada um de vocês. O Casagrande e alguns jornalistas criticaram muito essa negociação do Corinthians com o Carlos Vinícius. Se trata de um jogador que há mais de um ano que não faz um gol, é um jogador que tem péssimos números na temporada 23 e 24 e tem amizade com o André Ramalho, zagueiro corintiano, falou bem do Carlos Vinícius lá dentro e semana que vem, na segunda-feira, mais para ser preciso, o Carlos Vinícius é aguardado aqui em São Paulo para sentar e conversar com os dirigentes corintianos. Fabinho Soldado está aí à frente dessa negociação e deve sentar com o jogador para fazer os trâmites aí de uma negociação ou também de uma não negociação. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!